Sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast do Instituto Hugo de São Vitor, sempre com patrocínio de Instituto Hugo de São Vitor. Escola clássica, aprenda grego e latim de forma definitiva, com muito esforço, na escola clássica, e sejam assessorados aqui pelo professor Eduardo. Depois de terem as aulas comigo em grego e latim, certo? Vocês podem ter também aulas em português explicando tudo aquilo com o professor Eduardo. Confraria de Artes Liberais, aprenda artes liberais. Acredito que esse é o tema que trouxe todo mundo aqui a este novo episódio do podcast do Instituto Hugo de São Vitor, Artes Liberais. E contem com o professor Mário nas suas aulas de literatura, de gramática, de tudo quanto é artes liberais, não é? Tem de astronomia lá também? Tem de astronomia, tem, certo? Tem. Muito bem. Com o nome de astrologia. Com o nome de astrologia. Para dar uma provocadinha, porque tem os pessoal que sempre. fica um pouquinho... Muitos pessoal. Sobe um pouquinho no muro, assim, fica bravo. Não dá nem gosto de discutir um negócio desse. Mas por favor. E Sociedade Chesterton Brasil, leia Chesterton. Temos mais outros patrocinadores, acredito que outros parceiros comerciais. É só esses três mesmo, são os principais. Então, leiam e comprem os livros. Comprem livros do Chesterton da Sociedade Chesterton Brasil. Comprem informações do Instituto Hugo de São Vitor. Assine a Confraria de Artes Liberais. Estude latim e grego na escola clássica. Estes são os nossos... Seja feliz, exatamente. Esses são os nossos parceiros comerciais. Eu sou hoje o apresentador porque eu acho que o nosso programa, que havia começado com uma espécie de cafezinho, pretinho básico, se tornou sala de redação, assim, do nada, assim, né? Talvez porque não temos mais o patrocínio da cervejaria que tínhamos lá nos primórdios, né? No primeiro ano. A cerveja dava todo o tempero. Mas estava aí, e eu não discordo, eu acho que é preciso de um clima de sala de redação também, com menos tosse. Lembrando que o sala de redação antigamente tinha cigarro e agora já não tem mais. Pois né? é, então exatamente. É a mesma coisa, né? Agora já não temos cigarro aqui. Já o teve YouTube... cigarro no podcast? Já, e o YouTube derrubava. Uma, né? duas Você vezes. poderia ver ali, tinha 200 visualizações, porque o YouTube... Aí nos vídeos relacionados desses podcasts... que inventavam. Teve um dia que você é intoxicado disso tudo. Exatamente. Absurdo. Né? Vocês lembram do MIB Homens de Preto, que tem aqueles ETs... que eles ficam só numa sala tomando café, fumando, assim. Isso, daí entra o Will Smith sendo apresentado ali a MIB, né? E aí estão eles lá, assim, fazendo um café na cafeteira mesmo, eletrônica. Tem aqui essa, né? Agora nós não temos mais cozinha aqui no Instituto Hugo de São Vitor, né? Só temos uma chaleira elétrica. Tremendo risco de explosão. Exato. Toneladas de papel, livro. Exatamente. Foi Vamos melhor segurar. tirar. Só aí nós chamamos aqui o pessoal. Deixa. Depois que não tinha mais cozinha. Tá, muito bem. Tá, mas o que é? O que é o sala de redação? Tu acha que o pessoal aí do Brasil sabe? Não me interessa, né? Se o cara não sabe... O pessoal não sabe nem o que é o Paulo Santana. Tu acha que merece a atenção para que eu explique o que é o sala de redação, né? Se não sabe o que o problema é que vai... melhor decisão que eu tomei na minha vida quando eu tinha 5 anos de idade foi ser gremista. Ser gremista é a melhor coisa da vida. Esse é o Paulo Santana, certo? E com o problema é que o pessoal vai pesquisar hoje em dia o que é o sala de redação e não vai descobrir. Que o pessoal vai achar que ele falou isso num vídeo da internet, né? Mas o sujeito falou isso no programa ao vivo, do lado da Cristina Ranzolin, que é a esposa do Falcão. Fumando e vestido de baiana, sei lá o quê. Isso. Não existe. Não tem. Certo? Não tem nada igual ao Paulo Santana, e quem não sabe quem é, bom, nos anos 90 ele fumava no próprio Jornal do Almoço, eu acho, no meio do programa, assim. Mas ele fumou até o fim da vida, em 2016, eu acho que ele faleceu. Putz, por aí. 16, 17. Dentro de banco, de repartição pública, mas é o Paulo Santana. Quem é que ia chegar ali? O senhor não pode fumar aqui? Não. Eu tive a oportunidade de ver o Paulo Santana bravo
o meu pai no shopping, porque ele achava que era Maurício Saraiva e que não cumprimentou ele. Ele olhou assim, ó. E aí meu pai passou e ele ficou com uma cara de... Pô, ele passou por mim aqui... Tu te achas o dono da Rede Brasil Sul de comunicação? A empresa é do Nelson e tu não mandas nada. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Muito bem, mas hoje o tema não é Paulo Santana, não é sala de redação, não é... É muito melhor do que... filiais da Rede Globo no Rio Grande do Sul, que todo mundo diz que não gosta, mas todo mundo tem muito orgulho e aprecia muito. Pô, a época, Curtas Gaúchos, hein? Curtas Gaúchos, sábado. Por todo mundo, quer dizer tu, né? Assim, eu não assisti isso aí, desculpa. Na época eu era revoltado, eu não assisti essa porcaria. A minha irmã atuou num Curta Gaúcho que ganhou o júri popular. Era muito bom. Era muito barato, bom. feito, mal feito. Eu não sei. Coisa, sim, e daí? Não, era muito bom. Era muito bom. Era um troço... Quem é que mais que tinha um negócio desses aí? Tive vários Não, conhecidos teu amigo que tentou atuaram nos botar Curtas Gaúchos. porque tinha um que era curta de 1 minuto uma época, que era um dos modelos ali. primeiros Tá bom, foi um reel. E aí... Os caras inventaram o Real, tu não vai respeitar? Ah, por favor. Uma das grandes invenções da humanidade, que é ver vídeos curtos e não prestar atenção. É isso. Exato. É um... Mas muito bem, não. O tema hoje é introdução da introdução para os principiantes. Para estão os começando. Principiantes que estão começando. Porque é o que o pessoal sabe fazer, né? E que nós não fazemos. Mas nós sabemos também fazer. Mas certo? faremos. Porque a gente faz sempre um negócio assim, ó, vem aqui estudar. Eu queria fazer o curso. Mas 300 horas? Pois é, não... Então, nós vamos falar sobre a introdução da introdução. Já encheu o saco? Já. Mas é o que é mais divertido. Falar de coisas que já encheram o saco e daí a gente tem aquele tom mais azedo, por mais que tudo que nós dissermos seja sumamente importante. Então eu pergunto, Mário, como eu faço... tu que é o cara que responde esse tipo de perguntas. Como eu faço para começar a começar nas artes liberais? Começar a começar. Eu acredito que tu tenhas que te decidir começar, então, né? Porque se tu não começou a começar ainda, tu precisas de uma decisão muito forte, assim, de que tu queres estudar. Né? Isso aí... Por que eu digo isso? Porque as pessoas veem, às vezes, as artes liberais e a educação clássica como uma coisa... É incrível, mas elas veem como uma coisa da moda, assim, também, né? Elas veem pessoas falando disso de vez em quando, assim. Vi 2, 3 caras aí da internet que eu sigo falando que isso aí é legal, que isso aí é bonito, que estudaram e aprenderam com isso. E aí elas, deve estar na moda isso aí, deve ser uma nova novidade aí e tal, não sei o quê. Vou começar. Né? Daí acha um perfil, vem aqui no nosso perfil, faz uma pergunta na caixinha e diz, tem que estudar gramática e tal. Daí o cara vai lá ver, isso é muito chato. O cara quer o cajuzinho, né? A novidade. Quer o cajuzinho, cara, a nova onda do verão. E aí ele vai estudar e aí ele acha chato. E né? Uma coisa que eu tenho a dizer, olha, estudar é muito chato. Ler é muito chato. O sujeito... o prazer da leitura. Tu é louco, cara. Como é que um troço desse vai dar prazer, né? Se ler é muito chato, imagina aprender a ler. Quando exatamente. Não sabes ainda. Não sabe como é que tu vai adquirir prazer num troço que não sabe, né? É bem complicado. Então, sim, é chato. Mas isso é o princípio. Agora, falando sério, depois de tomares a decisão, e tem que ser uma firme decisão, é que tem que aprender a ler daí. Isso aí é básico. Toma como meta de vida, assim, uma coisa simples. Eu só quero uma coisinha que eu tenho que saber na vida. Aprender a ler. Isso aí vai fazer toda a diferença. Ótimo. Mas isso eu não teria, talvez, que já ter uma lista com todas as melhores edições e traduções de todos os livros que eu vou ler pro resto da vida? Pois é, não precisa. Né? Eu não preciso ter nenhum, assim.
Não precisa. O quê? Boas edições? Não precisa ter nenhuma edição. Ótimo. Precisa ter nenhum livro físico, inclusive, né? Exatamente. Né? Só os da Sociedade Chesterton Brasil. Exatamente. Esse sim. Os outros, não. Não precisa. Olha, Pode ter. Eu não estou dizendo o seguinte, cara, tu não precisa fazer a biblioteca antes de começar a estudar. Precisa ter a biblioteca do... Quem é que tinha uma grande biblioteca aí? O Humberto Eco tem aí. Humberto Eco. Tá vivo, né? Tá. Não tá mais. Não tá mais. Não. 2016. Já era. Não, Meus pesos. Opa, eu sugiro a gente começar com algumas analogias, assim. Tá? Eu não vou pegar uma analogia da música, porque a gente sempre pega alguma analogia musical. Ou pelo menos eu tinha uma na cabeça que era do violino, né? Então, quem já fez essa experiência de começar a aprender violino... quem não fez, sabe? Não faça, certo? A não ser que tu tenha menos de 10 anos exatamente. de idade. E esquece, eu fiz essa experiência de começar, de fazer algumas aulas já velho, né? Com 22, 21 anos eu tentei fazer aulas de violino. Só que, eu não tenha talento nenhum, porque eu já sabia tocar alguma coisa de violão, tinha uma certa habilidade com guitarra, palhetada, não sei o quê. Tinha alguma desenvoltura, só que boa parte do que tu vais fazer no início dessas aulas vai ser só elevar e abaixar o arco com os dedos. Ou seja, peraí, tu não ia fazer uma analogia de música, mas daí tu fez? Claro. Entendi. Esse que é o podcast. Mas enfim, eu ia dar esse exemplo, né? Mas por quê? Porque para mim isso foi muito chato, mas eu posso pegar um outro exemplo. Vamos lá. Vamos pegar um outro exemplo de futebol. Artes. Eu só não gosto desse exemplo porque violino tu não vai tocar com essa idade aí. E ler tu vai conseguir ler, estudar. É bom. Não, alguma coisa tu podes tocar com violino. Alguma coisa. Pra te divertires sozinho, não pra executar uma sozinho, peça. Tu tem que estar com tampão de ouvido não te ouvindo. Porque tu não toca nenhuma nota certa. Nenhuma. Certo? Se tu eu já vi isso aí. Nenhuma. É próximo, chega perto. Quase tu tocou uma nota certa, mas não foi. Não deu. Não foi. O violino não, mas vamos pegar então outro instrumento. Piano. Guitarra, que tu pode ter preconceito contra a guitarra porque tem palheta. Eu tenho preconceito. Não, eu não tenho porque tem palheta, eu tenho porque é ligado num fio. Porque é ligado num fio e porque tá ligado no som. Beleza. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Beleza. Tu tem esse preconceito que é ligado no fio, tipo o piano elétrico que tem aqui. Isso, horrível. E aí o negócio é o seguinte, né? Tu tá ali aprendendo a tocar guitarra e tem as palhetadas, só tem que ficar palhetando, né, para baixo, para cima, e tem que treinar esse negócio o tempo todo, para baixo, para cima e só 4 acordes, né, que tu vai fazer só isso, né, 4 notas. 4 notas. Tum, 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 tum. Tu vai ficar fazendo isso por pelo menos umas 2 semanas. E se tu ainda relutar contra o teu professor, tu vai passar 4 semanas. Se tu relutar mais, tu vai passar 1 ano só fazendo esse negócio e não vai desistir e não vai conseguir passar do primeiro exercício. Mas vamos pegar uma outra analogia, falar das artes. Continua na música. Vamos falar das artes, né? Então o cara quer aprender quer aprender desenho técnico, por exemplo. E desenho técnico tem os mesmos fundamentos do que o traço do grafite. E o grafite é o início de tudo para quem quer pintar com cor também. Grafite não é picho, né? Não é picho. Picho, picha, né? O grafite, tá? Os fundamentos ali no trabalho com lápis, primeiro é conseguir pegar o lápis assim, desse modo invertido, né? Não vai pegar um lápis, a não ser que tu esteja estudando desenho técnico. Claro, se tu vai estudar engenharia, tu pega o lápis normal, como é o normal, e tu só fica ali fazendo linhas retas. Se tu estudas artes, aí tu vai pegar esse lápis de um modo diferente, já invertido, porque tu vai ter uma tela na tua frente e tu vai ficar ali pelo menos um bom tempo só fazendo linhas retas da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda e nas diagonais. Então tu vai ficar só fazendo aquilo ali. Depois círculos. Círculos, aí faz um eixo, muitos círculos, elipses, e tu vai aí semanas a fio fazendo esse negócio. E o mais interessante é isso, é que tu tens que conseguir fazer um círculo perfeito. Tens que conseguir fazer uma linha que liga um ponto ao outro perfeitamente. Ela tem que ligar um ponto no outro sem
sem erro. Não tem esse negócio, não, ficou um pouquinho pro lado, mas tá ok. Não, isso tem que ser rápido e tem que ligar uma linha à outra. Isso é aprender uma arte. Então, aprender uma arte é realmente adquirir aquele hábito ali, e aquilo tem que funcionar, aquilo ali tem que ser algo a ser feito. Eu estou falando aqui, claro, de uma arte mecânica, vamos dizer, só que não é muito diferente quando nós vamos aprender as artes liberais. Então, eu vou aprender as artes liberais, eu preciso ler as coisas, ler os textos de maneira correta, ou buscar, pelo menos, a melhor correção dessa minha leitura e buscar entender exatamente o que está no texto. Eu não posso inventar o que está no texto. Eu posso sugerir e aí guardar aquilo como hipótese. Beleza, mas eu não posso inventar e não posso assumir aquela hipótese como real antes de ter uma segurança, uma firmeza. Né? Porque tu vai ficar guardando um monte de hipótese na cabeça. Ficar guardando hipótese na cabeça aí também é coisa para ficar maluco. Então, no fim das contas é isso. Vai estudar gramática, é mais ou menos como fazer esses traços. Não, mas tudo, da esquerda para a direita. Fazendo uma analogia com a gramática. Até a retórica e a dialética, no começo tu vai aprender a ler aquilo. Estou usando aqui a palavra ler no sentido analógico, tá? Não é no sentido literal. Mas tu não vai começar na retórica simplesmente escrevendo conforme as regras, os cânones da retórica, as figuras de linguagem. Primeiro tem que ler a figura de linguagem num outro texto para ver. Tá ali, ó. Consegui ler. Identifiquei. Hipérbato. Tem um certo aquilo efeito. Ali, parábola. Aquilo ali, o que é? Né? Outros, metonímia e tal. Primeiro tem que identificar num texto aquilo ali. Tá, agora eu posso tentar colocar num escrito meu. Tal. E assim também as regras da dialética. Né? Primeiro tem que ver, isso aqui, consegui ver, é uma substância. Isso aqui é um acidente, estou vendo na realidade. Aí tu já está olhando para a realidade com a dialética. Né? Não precisa ser num discurso. E assim vai. Então, primeiro tu aprende a ler. Se tu queres alguma coisa para começar, a minha indicação, pelo menos, foi a pergunta do Clístenes, começa a aprender a ler. Primeiro a ler palavras, a gramática, e depois vai aprender a ler discursos e até a realidade pela dialética. Tá? Mas primeiro é na gramática. Né? Foca um bom tempo ali, 1 ou 2 anos no mínimo de gramática. Eu recebi agora há pouco ali nas perguntas da caixinha um cara falando, só dizendo, eu fiz aqui um exercício que vocês sugeriram de ler o soneto, não sei o quê, eu estou vendo um cinema na minha cabeça agora. Por quê? Porque eu só estava sugerindo ali que o cara lesse sem tentar interpretar, nem nada, só tentando imaginar as imagens que estavam sugeridas pelo texto. Aí o cara, nossa, eu comecei a ver imagens, porque sim, o texto está te sugerindo imagens. Que o cara gosta de pegar e ler os negocinhos, ler o soneto e não entendi nada. Certo? Mas tu não precisa ser brasileiro o tempo todo da tua vida. Principalmente quando vai estudar. Desiste de ser brasileiro e só lê e entende o que ele está dizendo. E não fica assim, meu Deus, eu já tinha que ter toda uma... Porque o brasileiro é que acha bonito não entender as coisas quando elas são ditas de forma fora do usual. Né? Ele acha a coisa mais bonita, porque daí eu não entendi. Mas eu sei porque é transcendente. Ou só porque ele é um mangolão, assim, ele acha mas isso é importante, eu não acho que seja só porque o cara é um mongolão. Porque... Ele é brasileiro. Não é só porque é brasileiro, tá? Mas por quê? Só porque é brasileiro. Tem uma causa nisso. Pra mim é o seguinte, pra mim... Brasileiro. No momento, é feio saber, entendeu? É feio qualquer demonstração de inteligência num meio comum... Brasileiro? Soa como um palavrão. Soa como, sei lá, no mínimo... É outra coisa que o brasileiro tem muito medo, assim, palavrão. E sim, tem um cara que ele gosta de comentar as coisas que ele não é soberbo, né? Tem um cara ali que ele vem comentar os nossos vídeos sempre, dizendo que ele não é soberbo, que ele faz as coisas dele, que ele não é soberbo, que ele não fica arrotando erudição, né? E ele vai ali arrotar que ele não é soberbo. Né? Ele vai ali para nos dizer que ele é humilde, que ele não é como a gente e tal. Várias vezes ele vem dizer essa... Igual o fariseu, assim. Nada contra, não estou nem dizendo. Mas isso é interessante, são atitudes. É isso, né? Mas é bem parecido. Realmente, isso é um ponto a ser levantado. Para quem quer iniciar as artes liberais,
tem que cuidar com aquelas atitudes que são ou adquiridas aí socialmente, comuns. Essa é uma boa. Tá? Tem que acabar com inúmeras atitudes né? que acontecem durante esse início dos estudos. Uma delas é eu preciso criar os meus métodos, eu preciso compreender as coisas pelos meus caminhos do zero. Eu preciso desenvolver essas coisas. Eu não posso seguir ninguém. Eu não posso adquirir essa informação aqui de ninguém. Eu não posso acompanhar um professor aqui que gravou uma aula simples para eu aprender os fundamentos. Não é mais do que isso. Por exemplo, eu quero aprender aqui, a filosofia de Platão, inicialmente. Eu não posso ler nenhum texto da Wikipedia para me informar sobre o que são os livros. Eu não posso ler nenhum texto. Tem que ser a melhor edição. São atitudes. Tem que ser pólen, essas atitudes. Tem que ser não sei o quê. Então, eu não vou aprender. Então, olha só, essas atitudes são muito. Boa. Olha, eu vou dizer aqui, coisa importante aqui sobre essas atitudes. Muito do que eu aprendi e aprendo ainda são com aulas do Clístenes. Ele está aqui do meu lado. Eu poderia pensar assim, o Clístenes, eu tô aqui como professor, igual para igual, não sei o quê. Não, mas eu tô lá assistindo as aulas dele e, puxa vida, isso aqui é maravilhoso e não sei o quê. Depois vou lá conversar com ele. Essa é a minha vantagem, vamos dizer assim. Mas eu não vou ficar com essa frescura, com essa bobagem de, eu tenho que... Calma aí, eu que tinha que ter chegado nisso sem o Clístenes. Eu não poderia ter chegado por intermédio da informação dele, porque, afinal de contas, o que ele está falando é que ele leu nos livros. Eu deveria ter lido, era o livro antes. Que vergonha. Eu já li, já te contei. Que bobagem, ele já leu, já me contou. Deixa ele fazer, então. Deixa ele ler e me contar as coisas, então, se é por isso. Normalmente eu não leio depois do livro. Pô, a quantidade de livro que eu não precisei ler porque o Mário me falou. Exatamente. Então, olha só. É isso que essas atitudes impedem os estudos de vocês, impedem esse início das artes liberais, que é de pensar o seguinte, eu tenho que estar aqui com os mais famosos, os mais elevados, tenho que iniciar pelo caminho mais arrebatador e isso vai ser a minha tomada de assalto da vida intelectual, que se fala tomar de assalto a vida espiritual, coisa assim. Não é assim. Essa atitude, tá? Essa atitude isso sim é soberba. Isso sim é uma soberba guardada lá no fundo brasileiro, que é o tudo ou nada. Ou eu estudo, já começo com 8 horas por dia, que só artes liberais, vou para Santo Tomás Aquinas College. É suficiente e não sei estudar o quê. 6 horas por dia? O cara pergunta. Se tu estuda 6 horas por dia já há mais de uma semana e tu ainda não tem resposta para isso, então... Não, tem que estudar mais. Então, assim, o Hugo de São Vítor vai falar sobre a humildade e o pessoal quer traduzir isso como sim, eu tenho que saber que eu também sou ignorante a respeito de todas as coisas do mundo. Isso é humildade. Não, isso não é humildade. Humildade é tu aceitar estudar com teu colega, que tu às vezes julga mais laço do que tu, com algum problema, não sei o quê. Tu vai estudar com os teus colegas, sim, eles sabem mais do que tu e tem algumas coisas, talvez muito menos, que eles possam aprender contigo. Tá, mas isso é muito importante, tá? Mas só um detalhe, é mais profundo que isso, porque o pessoal vem com a história do estudar do zero mesmo. Você tem que aprender tudo do zero. Isso. Cara, é mentira. Cara, tu já sabe muita tu já coisa. Aprendeste as letras, né? A, B, C, D. Exato. Cara, aproveita isso. Não precisa reaprender tudo, assim. A minha educação foi terrível. Tu já sabe que... Ele disse... Ele explicou... Teve um cara que ele conseguiu justificar, ele conseguiu trazer inúmeros argumentos, assim, perfeito. Ele me convenceu de que a educação... Ele me convenceu perfeitamente no Instagram de que a educação dele tinha sido uma porcaria. Em ótimas palavras, e ótimos argumentos para provar que ele era um coitado. E sem erros de português. Perguntas. Vamos lá, vamos às perguntas. A primeira para o Magister Clístenes. Vamos lá, vamos começar do início, porque tem muita gente que está muitos anos nessa caminhada e tal, o pessoal está aí estudando, mas tem gente que se interessou na semana passada pela coisa. Esse é bom. Então vamos pegar esse cara que ele está ainda tranquilão e vamos dizer para ele quem são os autores fundamentais e como se deu a formação das artes liberais. Vamos dar esse contexto histórico para esse sujeito. Então, muito bem. Primeiro, a gente tem na história humana um momento onde as coisas começam a ser escritas. A essas coisas nós temos acesso.
há outras não. Mas é sempre importante saber disso. Que nem tudo o que foi pensado ou dito está escrito. O que está escrito nós vamos ler. O que foi pensado ou dito nós vamos ter que imaginar. A partir daquilo que foi escrito. O que foi escrito? Primeira coisa, aquilo que nós poderíamos chamar de ficção, certo? De literatura de imaginação, de qualquer coisa, literatura, mitologia, não sei o quê, que não era lido da forma como nós lemos, era lido com muito mais seriedade. Nós é que temos a mania de um ceticismo babaca, né? Então, assim, literatura, né? E uma linguagem própria da literatura, que é inclusive a linguagem da Sagrada Escritura, que é revelação divina, mas que tem a linguagem da literatura igual às outras literaturas todas. O que temos aí? As epopeias gregas de Homero, Hesíodo, o teatro grego, os líricos e não sei o quê. Beleza. As Sagradas Escrituras e as epopeias latinas e os líricos latinos e não sei o quê, entrando na Idade Média, chegando até hoje. Então a gente começa com Homero e tem no final, aí a gente lê um livro do João Baldo Ribeiro, que eu estava lendo ali agora, é muito legal. Viva o Povo Brasileiro, muito, muito legal. Muito bem. Mas isso é artes liberais? Sim. Qual? Exatamente. Né? Isso é onde nós aprendemos a ler, onde nós aprendemos a usar a língua, isto é gramática. As regras da gramática, que a gente vê assim, gramática, normativa, não sei o quê, elas vêm do uso que fazem da língua os grandes escritores. Mas não para por aí. Da gramática, na qual nós vamos ler e extrair o bom uso da língua e a partir do entendimento daqueles textos que nós fazemos, também existe a história, né? Então, por isso que muitas vezes se definiu a gramática como a arte que ensina a ler e entender os poetas e historiadores, certo? Porque a história justamente é o salto que dá. Bom, o Homero escreveu aqui sobre a Guerra de Troia, não conheço ninguém que viveu a Guerra de Troia, mas eu vou escrever sobre a Guerra do Peloponeso, que eu conheço aqui um monte de gente que estava lá. Vou escrever, vou usar aquilo que eu aprendi com Homero, a linguagem que eu aprendi com Homero, para falar do negócio que aconteceu ontem, semana passada. Ou né? pelo menos, vamos dizer assim, uma coisa importante é o olhar de Homero, né? Então ele olha, ou vê, ou descreve pontos que devem ser aprendidos também. Não é só um estilo. Nós não estamos falando aqui apenas da organização das palavras ou da estrutura textual. Não, nós estamos falando assim. Olha, primeiro Homero descreve ali o tiro que o soldado dá no outro e depois como o outro cai e como ele professa algumas palavras no fim da vida e o outro continua a batalha. E então ortografia, nós vemos que o olhar do poeta, como se fosse ali aquela câmera, né? Vamos pensar numa analogia com o cinema, tu vê aquela câmera que se mexe, vai para uma cena, descreve a cena com início, meio e fim. Isso tudo é imitado e depois isso até transforma-se numa espécie de cânone ou numa espécie de tratado em Aristóteles. Isso. Então nós vamos ver que Homero dá esse modo de olhar para a realidade e descrevê-la, além das palavras com as quais isso deve ser feito, e vai ter depois os teóricos, né? Vão ter depois os teóricos para tornar isso, organizar essa escrita, organizar isso que aconteceu, analisar isso e trazer para nós os pontos que foram respeitados, né? A lei ou as regras que foram respeitadas pelo poeta, sem que talvez ele mesmo tivesse essas regras. Mas é que o cara, quando ele quer ver claras. Os autores, ele quer justamente só a teoria. Por isso que eu não comecei por isso, né? Então, assim, o primeiro cara que foi estabelecer regras e tal veio muito tempo depois, né? Imagina o cara ler o Northrop Frye sem ter lido a literatura. Nada assim. Exato, faz sentido nenhum. O cara vai bugar, que nem diz mais a juventude. O Northrop Frye, o Otto Maria Carpo e tal. O Otto Maria Carpo dá uma lida, vai lá ler um livro e depois volta, certo? Mas não é pra... O cara tem a ideia, né? Eu vou ler todo o Otto Maria Carpo. Tu é louco? Faz sentido algum? Por que tu... Não faz sentido nenhum o sujeito chegar a essa conclusão que ele deveria ler todo o Otto Maria Carpo, o Northrop Frye, o Auerbach, sei lá quem seja, né? Não.
Até o Antônio Cândido. Não faz sentido. Por quê? Porque a teoria vem depois, né? A doutrina que vai estabelecer preceitos que regem a arte poética, a gramática, a escrita e tal, isso aí vem muito depois, e mesmo a história, né? Porque precisa existir a poesia antes para depois o cara teorizar. Mas isso o Hugo de São Vitor explica, que olha, primeiro, para ter regras de gramática, é preciso que as pessoas usem a língua, falem e escrevam. Daí depois tem as regras da gramática. Para ter regras de retórica, precisa de retórica, primeiro tu tem que falar e tal, e discursar, e ouvir discurso e tal, e aí depois extrair os preceitos. É tudo depois. Primeiro tu contempla o céu e tal. Daí aos poucos tu vai criando os preceitos e as coisas assim. Tu faz conta antes de inventar a matemática. Ele diz que a lógica chega por último, inclusive. Das disciplinas, dos estudos, e a lógica é a última que aparece. Sobre esse ponto Embora ainda, seja a primeira a ser estudada. Para quem está iniciando... Só não me deixa, eu tenho que responder a pergunta. Tá, para aquelas pessoas que estão iniciando, tá? Eu ainda falaria uma analogia aqui da mágica, da magia, né? Tu pega ali ilusionismo normal, esse mágico da esquina, da rua e tal, né? Então, primeiro, a literatura vai nos dar essa mágica, vai nos surpreender com aqueles pontos, nós vamos ali ser enganados pelo mágico, vamos dizer assim, e depois nós vamos descobrir como elas são feitas. Seria mais ou menos essa ordem. Depois nós vamos descobrir o que o mágico fez, o truque, vamos dizer assim. Qual foi o truque? Não, a moeda estava aqui embaixo. Primeiro ele serra a mulher no meio e depois tu vê que ela tá viva ali. É isso aí. Agora, vamos lá. Agora, só que aí vai vir o problema, cara. Eu posso ler antes a Odisseia? Eu tenho que ler a Ilíada, mas eu tenho aqui um negócio do Catulo, eu não poderia ler, se tem o Horácio e não sei... Cara, lê o que tem! Para! Só para! Com esse negócio, ler tal autor que é bom, não faz essa pergunta. Para de fazer pergunta se o livro é bom ou não. Só lê, pega a porcaria do livro e lê. Pega e lê. Seria recomendável ler Machado de Assis ao mesmo tempo? Não existe essa pergunta. Não existe a pergunta da ordem de leitura. Tu já não tem livro em casa, tu já não tem acesso, tu já não entende o que tu lê. Tu tens que pegar a porcaria dos livros e ler. Se não conseguiu, para e vai para outro. Acabou. Mas tu pega os poetas e os historiadores e lê. Só isso. Só isso. Faz favor. Por favor. Tu precisas te dar ao respeito. E quando tu faz uma pergunta dessas, tu pode ler tal livro ou não, tu não estás te dando ao respeito. Seja um ser humano. E para com isso. Não faz sentido nenhum esse tipo de pergunta. Eu não aguento mais o sujeito ter um livro na mão e perguntar se ele é bom ou não. Depois, aí sim tu podes pegar uma gramática, tu podes pegar um tratado, não sei o quê. E aí existem vários. Adianta tu pegar um negócio mais antigo, mais obscuro? Não. Certo? É melhor pegar teóricos modernos que tenham tratado daquele tema. E aí sim, aí tu vai para o Aristóteles, tu vai para a gramática do Dionísio da Trácia, certo? Que vai adiantar? Não. Claro que não. Ele escreveu a gramática para o sujeito aprender grego? Não, ninguém escreveu uma gramática para aprender grego. Ou latim. Certo? Aí tu pode pegar. Aí vai ter lá a coleção de artes liberais que tem isso aí, mas tu tem que ter estudado latim para ler o Manuel Álvares. Certo? É isso? Não tem o que fazer. Obras fundamentais. Mitologia, não são obras, né? Mas... Não, é literatura toda, a história toda. Iniciar pela mitologia, porque... Mas eu tenho aqui Cornélio Nepo, é bom? Vai cara perguntar, será que não seria melhor ler Salustio antes de ler Cornélio? Tá, mas é que tem um problema aí. Não tem que ter. Tem um problema muito sério aí. Tem um problema muito sério. Porque essas pode ser que o cara não pessoas, entenda. quem pergunta inicialmente quais são essas obras, não sabe se quer diferenciar ainda. Não pode diferenciar porque nunca teve contato com essas coisas. Quem é autor literário, não tem problema. O que é historiografia. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, porque não tem problema nenhum. Se eu ler um livro de história ou de literatura e não soubesse uma coisa é história ou literatura, não vai ter problema nenhum. Em absoluto, tudo história. Tu tem que aprender tudo que está ali. Olha só. Augusto
não é? Venceu Marco Antônio na batalha de Ático. Muito bem. Isso é um fato. Aquiles venceu Heitor nas praias de Troia. Não posso aprender as duas coisas? E qual é a diferença de uma e outra? Uma é história e outra é literatura. Dane-se. Isso não faz diferença. É só pegar e ler. Depois um dia tu vai chegar assim, eu acho que uma coisa é mais, né, possível de ter acontecido e outra não. E outra é menos. Pronto. É só pegar e ler. E parar de fazer perguntas. Não tem vestígio nenhum da Batalha de Actium também, então, pra ti, assim, só palavra escrita. Então, tu vai acreditar, tu dá o crédito ali. Exatamente. Então, essa assim, aconteceu, mas não, peraí, Aquiles não matou o Heitor? Mas é só o que eu Tem tô dizendo. certeza assim, disso? Se o cara perder tempo achando que, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Tal autor é bom? Cara, ninguém pode responder isso aí pra ti. Ninguém pode responder. Tu tem que pegar e ler. Tu tem o livro do Cornélio Nepo? É que eu tô dando esse exemplo porque outro dia o cara veio perguntar. Tu tem aí uma edição? Eu só vi que tem em latim e em francês. Eu disse, tu sabe ler latim e francês? Não. Então por que tu tá fazendo essa pergunta? Por que tu tá preocupado com um negócio desse? Tu não vai ter acesso a isso agora, certo? E... é um negócio de raciocínio lógico daí, né? Cara, tu não vai ler. Pois é. Então, assim, por que tu não lês o que tu tens em casa, o que tem na biblioteca da tua faculdade e essas coisas assim? Eu me lembro que, em 2006 eu li um livro assim, que se chamava Esperanto, o Novo Latim da Igreja. Era um livro em alemão, certo? Que era o que tinha no apartamento que eu aluguei. Estava assim, meio que quase calçando o móvel. Estava lá no chão, assim, eu aluguei um quarto e tinha esse livro lá, não sei, perdido do nada. E eu achei curioso aquilo, né? Porque eu já tinha ouvido falar de Esperanto e recente tinha ouvido falar de latim. E eu achei curioso. Eu entendia, mas eu li. Aprendi um monte de coisa com aquilo, né? O meu alemão era terrível, então, mas eu li. Por quê? Porque eu tinha aquele livro. Só isso. Mas daí tu perdeu o tempo, podia estar lendo outras coisas. Eu disse, cara, perde muito mais tempo. É tipo servir no exército, né? Eu não vou perder um ano da minha vida servindo no exército. Tu tem 18 anos, tu vai fazer o quê se não servir no exército? Droga nenhuma, certo? Encher a cara. Um ano, cara. É que pra ti com 18 anos parece que é muito tempo, mas não é. Um ano é nada, certo? Tu tem outra coisa para fazer? Eu podia ganhar mais dinheiro. Tu não vai ganhar dinheiro que vale a pena realmente tu fazer outra coisa além de servir no exército. Então, assim, pode servir ou não servir. Tanto faz. Não vou dar nenhum conselho quanto a isso. Mas não vem com papo de que tu vai perder um ano, certo? Porque não vai, porque um ano não é nada. Tu não vai perder 2 meses porque lê um livro. Eu devia estar lendo outra coisa. Não, só lê. Agora, se tu quer estudar artes liberais, lê poetas e historiadores. Tu acha que eu tenho que ler o Tomás Antônio Gonzaga? Marília de Dirceu e tal? Eu acho. Sim. Tu tem esse livro aí. Lê esse livro, né? Entende. Pega assim, lê. Aqui ele está dizendo... ele só fala... Marília, como tu és bela. Marília, como tu és boa. Então, o livro todo, né? Bom, como parabéns. Eu sou rico e como tu é bela. Exato. Tu aprendeste a ler. Muito bem. Ótimo. Mas se eu tivesse lido tal livro, seria melhor. Não esquece. Foi ótimo, né? Então, lê os poetas. Se os caras escrevessem ainda, que nem o Tomás Antônio Gonzaga. Pois é, Estava né? muito feliz. Agora, vamos lá. Depois tu tem os oradores, não é? Ler discursos é mais difícil, certo? E aí, assim, no Brasil, e falando de português, nós temos que ler o Padre Antônio Vieira. Tem o Padre Manuel Bernardes, tem o Francisco Monte Alverne, tem vários outros oradores, né? Mas, assim, ler o Padre Antônio Vieira começa para ontem. Mas e um livro, um bom manual de retórica? Terias para indicar um bom manual de retórica? Eu digo, depois que tu leres pelo menos 50 sermões do Padre Antônio Vieira, aí a gente começa a falar de manuais de retórica, certo? Mas pode comprar, retórica elementar, tem na livraria do Instituto Hugo de São Vitor, pode comprar se quiser. Mas tu tens que ler os discursos, né? E depois, tem discursos no E aí depois tu retórica. começa a pegar as referências que o Padre Antônio Vieira dá ali, do Cícero, do Sêneca e tal, e vai ler aquilo. Ótimo. E para a parte de lógica e dialética, assim, começa a ler Platão, certo? Começa a ler Platão, mas não estou entendendo, eu queria que realmente
né, de ser o Giovanni Reale, assim, a minha interpretação do troço, assim, não, só ler, só ler. Pô, olha aqui o Sócrates, ele faz uma pergunta, depois faz outra, só isso aí. O Sócrates é aquele cara que faz fazendo pergunta, né, e às vezes respondendo perguntas, isso, tá indo bem. Precisa entender tudo e se lembrar, eu esqueci, eu li aqui o Crátilo, esqueci o que tinha. Calma, lê outro, vai lendo de novo, mas tu precisa ler isso aí e depois ler coisas escolásticas também, que é um segundo momento, né? Ali, artigos da Suma Teológica, vou ler a Suma Teológica. Não, cara, pega um artigo. Em uma noite. Pega um artigo, lê ali um negócio. Aquela noite foi qual? louca. E por onde começar? Do começo ou eu pego por... Ai, sei lá, cara. Ninguém vai poder te dizer isso. Só pega e lê, né? Então tu tem que ler autores que escrevem num nível dialético lógico. Aí depois, e as artes do quadrivium? Bom, isso aí não tem que ler nada, em princípio, isso aí tem que praticar, né? Para aritmética tem que fazer, aritmética tem que fazer conta, geometria tem que fazer conta. Peguem um livro, peguem um livro aí, ó. Fazer música, senão não vai entender nada da teoria. E astronomia começa olhando para o céu, depois a gente conversa. Uma dica, peguem um livro, um calhamaço grandão assim, ó, que não deve dar medo em ninguém porque é uma linguagem muito, muito ridícula, vamos dizer, o algebrista. Se quiserem praticar desde o início lá, quem tem problema com 4 operações, números negativos, coisa assim, vai lá no algebrista. Na coleção 7 Artes Liberais também tem. Então ali. tá, Carboneira. Vamos aproveitar, já que puxou esse tópico aí, tu vai... E o Magister fez essa introdução, deu esse choque de realidade no pessoal. Fala aí, como é que foi estudar artes liberais sem os livros? Porque hoje a gente tem a coleção 7 Artes Liberais, que é, enfim, todo o caminho das pedras, né? Tudo isso que o Clístenes falou agora está ali explicado, né? De uma maneira bem detalhada. Mas como foi, por exemplo, para ti estudar sem os livros? E, enfim, qual a vantagem do pessoal de estudar agora com os livros, né? Porque a coleção ela existe. É a diferença de tu entrar num labirinto e tu entrar num circuito já pavimentado ali, só fazer a corridinha, né? E o outro caso, no nosso caso, foi mais ou menos como entrar num labirinto e ir de um lado e achar um beco sem saída, e achar outro beco sem saída, e foi isso, tá? Mas nós começamos com um livro, né? Porque, em primeiro lugar, tu tem que ouvir falar o nome Artes Liberais. E nós ouvimos falar, eu, pelo menos, por meio do Olavo, assim, bem de passagem, porque ele nunca foi um teórico desse assunto, mas ele estudou né, divulgava e falava disso. Olha, antigamente a educação era assim, era assada e tal, tinha essas vantagens e não sei o quê. E aí, um dia apareceu isso aí me chamou a atenção, mas mais pelas propriedades exteriores da coisa, assim, 7, né? Já estava começando a entrar um pouco nesse negócio de simbolismo, gosto muito desse assunto, tal, não sei o quê. 7 e tal, né? Já começaram a aparecer, não sei onde, as associações com planetas e com não sei o quê. E aí, legal isso aqui. Aí apareceu o livro, né, das 7 Artes Liberais, na verdade, o Trivium, da irmã Miriam Joseph. Realmente aquilo foi digamos assim, uma luz no meio do escuro, assim, porque até então a pessoa ouvia falar e achava legal. Eu sei que o Olavo fez uma espécie de congresso também de artes liberais, acho que foi em Curitiba, algum lugar assim, só que eu não tinha acesso àquilo, não tinha, né, gravações, não tinha nem a transcrição desse seminário, desse congresso aí que ele fez. Me chamou a atenção que tinha um texto dele sobre isso, sobre esse evento. E aí apareceu o livro e nós começamos, né? E aí eu conheci o Clístenes na Unicinos, na universidade. Nós começamos a nos reunir e tal para assistir a questão da filosofia, né? A história essencial da filosofia. E depois para ler o livro da irmã. Então, aí que tá, né? Nós começamos assim, vai lá, filosofia. Tava vendo sobre Tomás de Aquino, ninguém nem tinha lido. Assim, se tinha lido uma questão da Suma, era muito, mas, o Olavo falando de Tomás de Aquino. Eu me lembro, a mesma coisa acontecia com o livro da irmã Miriam, porque daí a gente leu ali um trecho, não sei o quê,
e pediu... Tá, semana que vem alguém não podia apresentar isso aqui, daí o Adriano Milhavaco disse, tá, eu vou falar. Daí ele pegou e trouxe, isso aqui é o que tá no livro, mas eu trouxe essa gramática aqui do Luft, porque ele explica muito melhor isso aqui, ó. E aí ele começou, e aí trouxe outros exemplos da poesia, de não sei o que e tal, né? Então era sempre mais ou menos assim, né? Uma coisa puxando a outra e aquilo que o Eduardo falava, né? Aprendendo com os outros. Um fala, outro fala e tal. Exato. E assim, uma mixórdia, né? Vamos falar a verdade, era isso. Alguém vinha lá e apresentava um diálogo de Platão. Nós tínhamos estudado a gramática até a contento naquela época? Não exatamente. Nós tínhamos lido poesia suficiente naquela época para acessar Platão a contento? Não, mas nós fomos lá e lemos. E dane-se, sabe? Então, aí, esse livro, né, nós começamos a tentar ler o livro da irmã Miriam Joseph, e acho que paramos, eu não ia todos os fins de semana, né, nesses encontros, mas eu acredito que em dado momento se parou e foi fazer outra coisa, porque também não está funcionando, não é bem isso. Gramática, ela dá algumas lições muito, muito amplas, muito gerais sobre gramática, usa de exemplo uns poemas escritos em inglês, que tem uma tradução ali, que tu... sei lá se vai, né, funcionar, assim, para ver os exemplos ali dela. E assim foi. E aí chegou um momento que o livro da irmã Miriam Joseph não vai dar. E aí começou meio que cada um por si, assim, a procurar fontes mais antigas. E acredito que aí entra também o latim, na parte do Clístenes, porque ele viu, tá tudo em latim, ou grande parte em latim, a melhor parte está em latim e não tem tradução. Tudo em latim, não tem nada. Eu me lembro de uma aula que eu dei, não, porque tá em inglês. Eu peguei e fiz uma explicação para provar, porque o pessoal tem gente que até hoje não se convenceu, né, de que é possível aprender a ler em latim, né? O pessoal ainda acha que é um quebra-cabeça. Mas eu peguei e dei uma aula sobre a Eneida, que estava lá no programa, era para fazer a apresentação da Eneida normal. Eu tinha feito da Ilíada, da Odisseia, eu simplesmente ia lá, contava a história, né? Na época eu tinha ficado muito impressionado com aquele capítulo do Homem Eterno, da mitologia e tal. Eu usava aquilo como chave de leitura para entender ali o Homero. Mas daí na Eneida eu peguei e fiz uma aula em latim, assim, um latim ultra básico, eu explicava a história da Eneida toda só em latim, né? Botava ali no quadro uns desenhos, vocabulário, não sei o que e tal, para tentar convencer o pessoal de que saber latim era possível. Metade se convenceu, outra metade até hoje não sabe latim e acha que é impossível, que é um negócio impossível, né? Mas, enfim, anedotas aí da vida. Exatamente, mas então aí entrou de um jeito muito prático o latim, porque tinha que estudar essas obras antigas. Eu fui mais pelo caminho de ler traduções em inglês, o que realmente não é o ideal, nem de longe, mas quebra um galho, tá? Porque tem traduções... É o que tem, bora. É o que tem, assim. Tá? Vai ler o São Boaventura, tem inglês, vai ler o São Tomás Aquino, tem inglês, né? Tudo, né? Tudo, não é só uma obra e tal. E depois os teóricos, né? Tu vai ver os caras, assim, o Hugo de São Vítor, né? Aí que começou a aparecer depois traduções do Didascálico e tal, não tinha isso na época, né? A gente lia alguma passagem em inglês, alguma coisa assim, né? Então, foi isso. E, nesse sentido, foi uma montagem de quebra-cabeça. Essa obra aqui, agora, aquela ali depois. Mas não foi o método que nós seguimos, porque não tinha. O caminho não estava pavimentado. Então, nós íamos de uma oitava menor para uma maior, assim, sem cerimônias, né? Que não é o ideal. Mas também, pessoal, é por isso que nós pregamos aqui. Cara, começa a ler porque... Certo? Tá. Tem uma ordem de estudos, tem um começo, meio e fim, mas não é um negócio engessado. Tu não pode, e principalmente por estares no Brasil, tu não pode simplesmente achar que, então eu tenho que seguir essa ordem aqui. Não vais conseguir, tá? Porque não tem, você pode seguir a coleção 7 Artes Liberais ali, sim. É o máximo, eu acredito, que tu vais conseguir de seguir uma progressão, uma coisa, né? E a Confraria de Artes Liberais. Mas,
Mesmo assim, nós não vamos te dizer, cara, não lê nada do Platão, cara, não lê nada do Aristóteles agora. Vamos dizer, espera um pouco para mergulhar nisso aí. Tá? Quer ler um pouco da poética, lê. Quer ler a poética, lê. Quer ler a retórica, lê. Mas espera um pouco para mergulhar nesse negócio de filosofia. Tá? Então foi isso. Não sei se era o que tu queria Eu saber. tenho um comentário para fazer sobre os livros das artes. Tá, não, era mais ou menos por aí, é mais ou menos pro pessoal entender que... Hoje em dia tem um caminho. O que é a coleção Sete Artes Liberais, se não a materialização em livro do mais ou menos do caminho que Eu tenho o Instituto percorreu. Então, aqueles textos foram usados, foram lidos. Que há 10 anos a gente faz outro, porque a gente vai ter percorrido outro caminho. Exatamente. Eu tenho Então, uma aquilo ali- sugestão depois, se quiserem, de como é possível estudá-los de início, né? Sim, como é que foi a concepção daquele material? Simplesmente a gente reuniu as pilhas de apostila e anotações que tinha e vamos montar um material com isso aqui. E foi isso, isso foi a base. E um pouquinho de não ser muito Caxias, assim, porque nós fomos lá e vimos os trabalhos dos jesuítas, e aí tem um pessoal que... isso aqui já não é mais as artes liberais purinha, né, da pura e tal, não sei o quê, não dá. Não, mas são os melhores trabalhos escritos para fazer um estudo progressivo. Sim, a retórica tá toda ali, a dialética tá toda Não, ali. e tá do modo mais organizado possível, tá melhor, ali. exatamente. Em texto é isso. Mas aí é porque antigamente os professores tinham um espírito que eles passavam para para não tá escrito, cara. Mas aí não Não pode fazer livro disso. A não ser que tu Exato. acredite em espiritismo, não vai dar, Exato, cara. Tu vai evocar ali, fazer jogo da mesa com São Bruno de Colônia. Exatamente. Eduardo. Não, eu só ia dizer que enquanto um grupo de estudos tem esse potencial de, vamos dizer assim, de que à mesa cada um traga aquilo que sabe e as pessoas possam se desenvolver nas artes liberais, né, como foi o caso da confraria, da mesma forma, esse material das artes liberais, os livros da coleção de artes liberais, eles podem funcionar como um jogo. Então tem aqueles jogos, por exemplo, que os meninos gostam de RPG e tal. O cara lê um livro e ali tem certas missões a serem cumpridas, tem certas quests, né, certas missões ali, tem, por exemplo, os jogos, momentos em que tem que parar, jogar os dados, etc. Então é como seguir um caminho, né? Pode começar lá pela gramática e aos poucos, né? Ou na verdade vai começar pelo livro Trivium e Quadrivium, onde tem as 12 lições do Magister Clístenes. Ali tem um jogo, ali tem algo a ser aprendido e a ser feito, né? A cada lição tem uma parte a ser correspondida nesse jogo, né? Então tem pequenos desafios que são lançados para entender esse texto à medida em que se vai avançando nesse estudo. Oi? Não. Então, na medida em que os alunos vão fazendo ali as 12 lições, tem alguns autores que já podem conhecer, não necessariamente ler a obra completa. Então, ouviu falar, por exemplo, pela primeira vez em Cícero. Não precisa ler uma obra completa de Cícero agora que ouviu falar no nome, mas se não sabe nada sobre o autor, pode ir lá pesquisar sobre o autor, o estudo normal. Tá? E na medida em que for fazendo isso para entender as lições básicas, isso vai ser um aporte, tá? Isso vai ser a base para começar o estudo dessas artes gradualmente, conforme os outros livros que trazem as artes organizadas e ainda trazem um material que, por exemplo, trazem discursos retóricos para estudar retórica antes mesmo da doutrina retórica. Ou seja, aquilo que o Clístenes estava falando há pouco tempo sobre ler as obras, por exemplo, do Padre Antônio Vieira, tem ali pelo menos alguns discursos do Padre Antônio Vieira na coleção que devem ser lidos. Sim, antes disso tem Demóstenes. Depois tem Cícero, depois tá? Padre Antônio Vieira, foram os três principais que nós selecionamos. Essas seleções, elas são como parte do jogo, Mas tu elas pode são ler como fora de ordem também, que não é pecado. Não é pecado. Por isso eu brinco com esse negócio do RPG, porque eu nunca joguei esses jogos de livro, mas eu achava legal o fato de que tu poderia correr aquela, vamos dizer, aquela história ali, ou seguir aquela história, e às vezes ela tinha desvios no livro. Então, às vezes tu pulava, sei lá, da página 20
pedia uma leitura lá da página 400, né? Pedia um desafio que estava lá na página 400, no apêndice e tudo mais. Então, a linha de estudos já está montada na coleção. A linha a ser seguida dessa história de estudos, ela já está ali estruturada da primeira à última arte, vamos dizer assim. E tem um negócio, quando eu falei... E não é pecado fugir da ordem, só para terminar. Assim, procura manter a ordem o máximo possível, mas, cara, tu vai ser curioso em algum momento, vai querer dar uma espiada. Quem é que vai ler o Senhor dos Anéis, vai ler aquelas poesias lá? Daí eles cantaram essa canção. Pô, tu pula, né? Pelo amor de Deus. Aí as árvores começaram a cantar. Já exato. passa umas Tu vai 20 ouvir páginas. poesia Assim. de árvore, né? Tem o... Então, porque olha só, O café, mas assim, ó, para depois da leitura, eu falei que o começo é leitura, é aprender a ler. Depois vem um negócio que ninguém gosta. E até não se enfatiza. A turma do espírito não enfatiza também. A turma espiritista. Porque eles vão dizer que é o seguinte, exercício. Que é o negócio aí da analogia do Eduardo com RPG. Pô, tu vai ter que brigar com os caras. Ad exercendo os ânimos. Tá? Então, os pessoas não gostam de exercício. Pegar e colocar no papel. Porque colocar no papel, para a turma do espírito, é meio que heresia. Exercitar, né? Exercitar escrita, por exemplo. Exercitar a ortografia, exercitar até a fazer pronúncia. até mesmo exercícios de latim, por exemplo. Exercício de latim, tudo Por isso. exemplo. Não precisa. Não, Eu li o Família Romana. O cara não entende. Faz os exercícios. Vocês me desculpem. Eu não... Então, Às vezes... Não, o pessoal não gosta de exercício. Até porque saiu da escola, odiava fazer exercício na escola. Agora não vou fazer mais exercício. Agora é tudo mental. Tudo na minha mente. Mas uma aqui, coisa muito como... importante que eu tenho para dizer, porque eu noto isso nos alunos da escola clássica, noto isso nos alunos da confraria, etc., que muita gente tem essa preocupação em terminar um currículo das artes, por exemplo. Eu termino de uma vez. Não, isso não é um trabalho que nós estamos fazendo para entregar para... Seja para Deus, por exemplo. Estou entregando aqui, eu tenho que entregar essa obra completa em um ano. Não trabalho é assim. De conclusão para Deus. Não é assim. É simplesmente o fato de estudar, fazer esses exercícios, por mais chatos, difíceis ou desagradáveis que alguns possam ser, já é algo em si mesmo, já é um prêmio em si mesmo, já tem ali o seu valor em si mesmo, né? Não é algo para ganhar outro valor. Claro que é possível ganhar algo depois disso, é possível ganhar muitas coisas depois de estudar as artes liberais, mas estudá-las, seja ler um discurso do Padre Antônio Vieira, seja ler um discurso de Cícero, não é uma coisa que se faz para depois outra coisa. O cara não, que ganhou em si mesmo já tem algo. Já teve a sua recompensa aqui nesta vida. Pois é, então assim, olha só, o mais legal das artes liberais é isso, eu estou lá. Eu vim aqui ler Cícero porque eu quero aprender aqui a retórica, mas daqui a pouco eu esqueço a doutrina retórica e começo a penetrar naqueles assuntos ali do Catilina, naquele período ali da República Romana e tudo mais, e aqui eu começo a me perder um pouco naquilo, pesquisar um pouco mais e começo a me interessar e gostar daquela história. Isso é estudar. E aquilo ali, e ninguém precisa de outra coisa além de pensar ou de se deparar com aquele discurso de Cícero ou louvar o discurso ou ficar um pouco desagradado com aquilo. Então, assim, em si mesmo já está dado o prêmio dos estudos, que é viver aquilo, que é participar daquilo, pegar parte dessa cultura. E o resto não interessa muito. O resto que vem depois só interessa depois, não agora. Tá? Então não interessa agora, para quem está estudando latim, a leitura das obras mais elevadas. O que interessa é fazer os exercícios que tem que fazer. E isso já é bom. Né? Então as pessoas não acham que nada é agradável nos estudos porque não deu aquele prêmio significativo que ela traçou para si mesma. Como, por exemplo, quero ficar famoso, sei lá, na internet, na universidade, na escola. Isso aí é uma coisa que tu pode ser o melhor da escola e tu pode ser rejeitado para sempre e nunca ter sido descoberto, né? Eu sempre trago o exemplo do escritor do Moby Dick, o Melville. O Melville, é isso? Melville. Tá? O que aconteceu com ele? Ele não teve sucesso com o Moby Dick em vida.
Ninguém sabe, né? Não teve aquela venda, né? Aquele best-seller, aquele prestígio todo, mas pega o depois as Dostoiévski pessoas e disse, leram o que aquilo. que tu vai fazer no juízo final? O que que tu vai dizer lá? Ele pensou e disse... vou dizer que eu li o Don Quixote. Mais ou menos assim. É mais ou menos assim, os estudos Se não são for com assim. esse espírito aí, tu... Não, e aí que tá, vocês por Tu acaso... vai quando chegar dizendo, assiste- não, eu não li nada, porque eu fiquei perguntando... Aí eu fico pensando não tô assim, ó. dizendo que é isso. Claro que o juízo final não é Aí- isso, pelo aí amor eu de tenho uma Deus. pergunta. Não tem nada a ver com o que tu leu ou não leu, a tua salvação da alma. Agora, pensa bem se tu teria coragem de dizer isso aí no juízo final, assim, que... eu não li muita coisa, porque eu fiquei perguntando... nas caixinhas do Instagram, qual era a ordem, qual era não sei o que, qual era isso e tal, e eu não fazia exercício também, porque eu achava que eu ia Aí cada um entender respondia tudo. uma coisa, eu fiquei na dúvida. Aí eu fiquei na dúvida e tal, ou seja, assim, ó, pô, não tenho nada. O que Dostoiévski quer dizer com isso? Pô, eu não tenho nada nessa vida, certo? Não tenho nada. A única coisa que eu consigo pensar que eu fiz de bom foi ler o Don Quixote, certo? Tudo bem, não é nada, comparado para a salvação da tua alma. Agora... Tu não tem vergonha de fazer isso, né? Não tem vergonha de dizer que leu o Don Quixote. E tu tem que ter vergonha de ficar perguntando aí qual é a ordem, qual é o isso, qual Não, é então não sei Vai o quê, dizer tal, lá, né? eu procurei Então, a assim- ordem correta de leitura. Então, assim, E falhei. nisso, Ah, que até, bom. Livro que não até era capa mesmo, dura. olha, se tu não tens a melhor ordem, se tu não tens a ideia de melhor ordem ideal e coisa assim, que ninguém tem para esses estudos, pode seguir a coleção, pode seguir as artes como estão ali, aquelas leituras como Nós estão fizemos ali, já umas- é muito bom. Deve seguir. Nós deve. fizemos um esforço hercúleo para colocar 34 estou sendo livros numa cavalheiro, lista. né? Mas, pelo amor de Deus, então... E depois foi lá o Magister e embaralhou toda a lista, porque ele falou, não, isso aqui, o pessoal vai achar que essa aqui é a lista. Daí ele foi lá e Não, eu comecei a falar aleatoriamente e botei os livros no meio. tá ali. Tá ali a lista. E a lista não tá nem listada. Tem que Não, inclusive procurar. quando perguntam, mas tem que ser esses mesmos. Não. Não. Isso não tem que ser. A gente só mais ou menos colocou alguns conselhos aqui, mas lê história, lê mitologia, etc, etc. Mas eu vou substituir tal por tal. Tá bom, vai. Eu fico pensando, tá lá eu na fico lista pensando se o algum Andrew colorado, Lang. eu fico pensando se Mundo algum de Homero colorado tá lá no- na no- lista. É. É o, assim, ó, clássico. Não, mas tá lá porque tu não é pra tu ler só clássico. O que tu tá pensando aí que tu vai entrar lendo o Salustio, né? Que nem disse o outro. Não, por acaso os colorados deixaram de comemorar? Esse era o Lá jogo vem. aqui do Grenal, foi o quê? Foi Brasileirão? O que foi isso? Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Alguém deixou de comemorar porque ainda não foi o prêmio final? Porque ainda não foi o primeiro lugar? O Colorado tá só Eu- comemorando que não perdeu. aqui, Exato, porque geralmente é um isso. fiasco, então. É isso, o cara, olha só Vocês vão comemorar teorizar porque isso não aí agora. perdeu, tá? O Inter aqui, ó, só o Não, parecia- Colorado aqui, Não, era o cara, festa torcedor de do Internacional, Cara, eu ele faz comemorei que o festa Grêmio de tá em penúltimo ele e faz poderia ter festa ficado em como se último. tivesse ganhado Só um isso. troféu porque não perdeu pro Não, Grêmio. não. Não, Aí, Mas isso aí olha é, só. um grande mérito. Não Olha só. retira a minha mesquinharia. Então assim, ó, sou- façam festa porque vocês conseguiram ler uma porcaria de um capítulo de um livro de literatura. É fazer isso um aí, exercício fazer ali de festa. latim, fazer- Terminei os exercícios de latim. Porque tu perfeito. apanhou pro Clístenes, pro Cícero. É quase a mesma coisa, né? Apanhou agora. É. Porque tu apanhou pro Cícero. O cara vai ler o Cícero. Cara, tu vai apanhar. Clístenes de Sicião, não de Atenas. De quem? Tem dois Clístenes, o de Sicião. E aí, que esse aí fez o quê? Eu sou um tirano, não sabe muita coisa. Só mais um Mas tirano. Sicião é a cidade Só mais um onde tem tirano. uma Se a assembleia. tirania foi boa, né? A Assembleia, onde a Sicião Oh, aparece no Exíodo oh, ali, isso aí que não foi pode onde, na casa do Mecone, é onde os deuses estão fazendo assembleia depois que Zeus toma o poder e o Prometeu vai lá defender os homens, né? É na casa do Mecone que fica em Sicião, no Peloponeso ali. É Tu isso aí que vê. você sabe. Assim. Tu Depois vê. lá teve um tirano chamado Clístenes, antes do Clístenes de Atenas, né? E a democracia. E aquele troço. Sim, sim. Poxa, esse aí então foi o primeiro tirano. É, Com o nome. exato. Eduardo, agora tinha uma pergunta para ti, mas eu acho que em parte já respondeu, que é como estudar artes liberais hoje em dia, porque o pessoal fica aí querendo estudar como era, como é que era na Idade Média, como é que era tal, temos que estudar igual. E fica essa questão. Eu né? vou dizer, ó, aqui no Colégio São José com a gurizada é como era na Idade Média mesmo. Fica ali o professor e os alunos e fica estudando. Era exatamente como na Idade Média. Agora, não dá pra fazer isso aí por vídeo e né, tem que vir aí.
Não tem o que fazer, meu filho. Se for para estudar Perfeito. como Não, exatamente. Para Ah. estudar como na Idade Média tem que vir aqui Não, estudar aqui na sede do Claro, Instituto. porque daí eles pegam ali, por exemplo, terça-feira, o que eu faço? Eu faço um ditado de um texto, eles pegam, copiam aquele negócio, a gente meio que corrige ali, vê o que... Pô, tem um cara que tem mais dificuldade aqui e tal. Beleza, agora a gente depois faz uma redação e imitação daquele texto que a gente Olha, precisa. É só isso aí que a gente tem feito aí nos últimos 2 meses. E isso aí é como se fosse na Idade Média. Sobre Igual na sobre Idade como... Média, caiu o teto, Cai, não tem exato, teto. né? Ai, gente, tem uma Sobre, enxurrada. sobre como... Heresia. Terremoto. Não tem. heresia. Sobre como estudar as artes liberais, eu acho que tem muita gente que tem essa ideia, esse ideal, assim, de eu tenho que ter um escritório perfeito com uma biblioteca enorme atrás de mim, aqui, como aparece no Instagram e tal, e aí eu tenho que, né, nos Reels lá, nos patrocinados, aparece sempre algum cara com uma biblioteca gigante, assim, atrás, alguma coisa desse tipo, né? Ou com Nossa, aqui livros... é só os livros em alemão, gigantes. botaram meus livros aqui porque ninguém Botaram os lê. livros aqui e organizaram. Aqui Só está... porque são mais bonitos. olha Aqui, essa nossa biblioteca é tão de alguém tão estudioso que é organizado por cor. Exatamente. E... Então é o seguinte, o interessante é isso, sempre se tem essa ideia de um ideal, um escritório perfeito, um modo perfeito, ou tem muitas pessoas que querem realmente ter a casa do Olavo, né? Então o cara quer ter, sei lá, Dando tiro no a casa de alguém que ou lá a biblioteca Aqui não do pode. Humberto Eco. Humberto Eco. Eu quero estudar só se for na biblioteca do Humberto Eco ou na biblioteca da minha universidade ou na biblioteca, sei lá, de Coimbra, de Lisboa, Mas tem que ter um charuto etc, ou etc. um cachimbo. né? Com charuto, cachimbo e não sei o quê. Então a ideia é o seguinte, ó. Se tu não és capaz de, na fila do supermercado, pegar, sei lá, o teu aplicativo do Kindle e abrir ali uma foto, ou pegar uma foto que tu tirou de uma página que tu tava lendo, ou pegar o aplicativo do Kindle e ler ali um pedaço, sei lá, do discurso ali de Sócrates, ali nas obras de Platão, ou se tu não consegue ali ler, sei lá, Alice no País das Maravilhas, ali para treinar um pouco de inglês, ou alguma coisa assim, então tu não tem perfil para isso que te espera. Então, Pede assim, pra qualquer sair. lugar é lugar de estudo. Estudar hoje em dia, muitas vezes, é estudar no momento não propício. É estudar fora de casa, é estudar sem as melhores condições, é não ter a biblioteca toda, é ter livros faltantes, é ter paciência também. Cara, tá? não tem como ter Então- livros faltantes hoje em dia. Tu entra no Kindle Tá, ali da não é porcaria, disso que eu tô tu vê- falando. Eu tô falando tem no livro momento que tu queres, ali na hora, assim, que a pessoa quer que o livro se Ah, materialize e tal. Ah, não, tá bom, olha, tem daí vezes você vai ter tem que que ser esperar pra escapa obter dura. alguma coisa, vai ter que, né, agora que o Sedex estava demorando, porque Pode teve ler em enchente e Kindle, tal. já vem essas, Então, já vem assim, essas perguntas. Então, assim, se tu já tens a coleção, por exemplo, eu não Pode ler preciso em nem dizer Kindle. nada. Se já tem a coleção, é assim, é levar o livro pra passear sempre. Leva lá o primeiro livro, Trivium e Quadrivium, pra onde quer Obras que seja. completas. Não, E é por obra, isso que eu leva pra arranco a passear. escapadura e ponho Deixa em papel casa, contact. deixa em casa a coleção, leva pra passear obras completas de Camões. Isso aqui nós fizemos pequenininho assim pra tu carregar debaixo do braço. Não, só aquilo ali, mas é o seguinte, é assim, ó, Decorar. isso é estudar modernamente. Já que tu não vais ter mais aquela oportunidade de adolescente ou de jovem, que tu é sustentado pelos pais, às vezes, muitas vezes, né? Pra ter a tarde toda só pra ficar ali no quarto lendo alguma coisa, ou depois na universidade ainda tem alguns que têm essa oportunidade de, sei lá, receberem uma bolsa num curso fora ainda do Brasil, às vezes, e ter 8 horas por dia pra estudar. Pô, isso é uma grande oportunidade. Mas quem não tem, vai estudar modernamente. Isso é estudar hoje em dia. Qualquer lugar é hora de Seja pensar moderno. nos estudos, é hora de pensar naquilo que nós amamos. Isso é diligência também para os Cara, romanos. Os carolins já inventaram o espaçamento entre as palavras e pontuação justamente para poder ler em silêncio. Até então tinha que ler em voz alta e aí Aí, ó. atrapalhar os outros coisas. Não, então, ou seja, desde o século IX já dá para ler em silêncio. Então tu pega o livro e vai ler por aí. Vai ler por aí. Então, e, assim, tem... e lê várias vezes, e repete. Então, tem Não, muitas mas fica vezes que bancando tem- louco assim, fica lendo. Olha com- só, isso é só estudar pra modernamente, é estar parecer em louco. contato com aquilo, com o objeto de estudo, com aquilo que nós amamos, nós queremos aprender, e estudar no sentido latino, que é praticamente dar atenção a. Dar atenção ao quê? Não, eu dou atenção aqui agora ao que, sei lá, a doutrina
gramática. E eu estou dando atenção àqueles pontos que eu estou com dúvida, ainda não entendi. Eu posso pensar naqueles pontos em qualquer lugar em que eu estiver. Isso é estudar modernamente. Eu tenho os livros para isso. Muitas vezes ninguém vai querer conversar com você sobre isso e não forcem a família de vocês a conversar sobre isso, né? Às vezes os amigos não querem falar sobre isso, né? Às vezes tu não tens um grupo de estudos muito bom para fazer isso. Às vezes tu não tens alunos também. Muitas pessoas buscam alunos particulares depois que já sabem, né? Já aprenderam pelo menos uma parte. Bom, buscam alunos particulares. Ali é um momento também de reiterar o assunto. É um momento também de aprender mais, às vezes preparando aulas, etc. Tá? Mas se não é o teu caso, ainda assim, estudar modernamente é isso. É aproveitar essas oportunidades de meditar sobre os assuntos, ler sobre os assuntos, onde quer que seja, do modo como tiver de ser. Tá? Então, Cara, não eu diria tem que antigamente muito... também se fazia isso, né? Só que o problema Mas eu te é entendo. a parte que a imaginação que a pessoa tem sobre como se estudava antigamente é uma coisa muito adornada de... Sim, século XIX é o antigamente todo mundo. Até assim. de elementos do imaginário medieval, como por exemplo... Para uns é década de 70. Tá, como por exemplo, o mosteiro e a catedral. O que o cara pensa? O cara pensa que o estudo na Idade Média é equivalente àquela sensação Aí não tinha que se biblioteca, tem né? de estar num mosteiro ou de estar numa catedral. E, na verdade, estar num mosteiro pode ser algo desesperador para quem não estuda, para quem não quer fazer nada. Até mesmo Vamos pensar na simplicidade de um mosteiro que inaugura. Isso é muito interessante. Na arquitetura, os mosteiros são, se não me engano, são mosteiros... são beneditinos os mosteiros, eu não tenho certeza, que inauguram a arquitetura simplista mesmo, minimalista. Essa aí é beneditino, mas é cisterciense. Cisterciense, desculpa, é isso aí. É o mosteiro cisterciense que inaugura a arquitetura minimalista que hoje nós... que horror. Sim, é absurdo mesmo tu pensar que tu não tem adornos para ver, não tem algo para se distrair naquela arquitetura, não tem enfeites, não tem grandes adornos, não tem imagens às vezes, mesmo precisando das imagens. Então, assim, o ideal das pessoas é imaginar uma Idade Média, por exemplo, ou um ambiente de estudos que nunca existiu. Né? Então, são poucas as pessoas e são poucos os momentos em que grandes estudiosos tinham à sua mão ou à sua volta um grande cenário maravilhoso, ou um grande tempo, né? O tempo assim disponível durante o dia nublado, todo, o ano vocês não todo. veem filmes? Parecia Porto Alegre. Exatamente. Pensa em Porto Alegre, né? Duas coisas. Enfim. Antes de passar para o Magister Clissnes encerrar, né? Porque o horário está chegando. Se o rapaz, se a moça, né, quiserem começar a estudar e, vamos dizer, tem um dinheirinho para investir, certo? Porque educação custa meio caro, assim, às vezes, né? Para com essa frescura. pessoal. E outra pagar coisa, professor, tem que ir gastar, né? tem que ir em concerto, tem que ir no teatro, essas custa coisas. Vamos caro, parar com essa custa palhaçada de caro. ficar Então, vendo assim, ó, YouTube se tem aí, um- Netflix. Guarda o valorzinho, guarda ali o cartãozinho, o limitezinho, porque vai vir uma reimpressão da coleção aí. Opa! Tá? E aí é o seguinte, a pessoa, mas vai vir, vai chegar. Não tem nada, assim, ó, não tem dinheiro pra nada. Nada. Vai, assim, ó, pega 50 pila, compra os Lusíadas, nossa ediçãozinha na nossa livraria ali. Estuda os Lusíadas. E lê os Lusíadas. Não entendi o primeiro verso. Vai ali no Instagram do Instituto, E pergunta pro Mário, o que quer dizer as armas e os barões assinalados? Barões e varões é a mesma coisa? Essa é uma pergunta boa. E aí depois vai Barões pro e varões próximo é a mesma coisa, verso. É uma pergunta boa. Que da ocidental pra ela. Não entendi, não sei o que é a praia ocidental. Pergunta ali no Instagram. Não sei o que é praia. E aí começa. Vai, assim, do início ao fim. Vai levar 3 meses. Onde é que é o ok. Ocidente? Vai ser os melhores 3 meses Era da tua aqui do vida. lado, né? Em termos Exatamente. intelectuais. Então é isso, né? Temos todas as condições de atender. É mísero 50 pila, compra os Lusíadas, depois pergunta no Instagram. Mas agora eu quero investir mais dinheiro. Então compra a coleção e seja feliz. Porque ali tá tudo. Tu não precisa perguntar mais nada pra ninguém. Tipo, não precisa ficar migrando de caixinha em caixinha e tal. Então é recado basicão aí. Vai vir o lote da coleção. Quem aproveitar, vai se dar bem. Muito buenas. Bueno? Tem mais coisas? É isso, não. Vamos encerrar. Vamos sair desse mofo aqui, que eu tô com uma rinite braba aqui desse mofo. Compre os Lusíadas aí pra gente isolar aqui a umidade. Isso, Senão vai ficar difícil a coisa. E não temos considerações finais.
Eu só Queria queria... ler um trecho em alemão. Eu vou ficar quieto. Não. Eu queria só pedir desculpa, mas é que eu tenho uma revelação a fazer, assim, então a alteração do meu ânimo hoje é porque eu tô tentando parar de fumar. Não tô conseguindo, mas eu tô Meu tentando, então Deus. Meu Deus então é do isso aí. céu. Né? Caiu. Cara, tudo. agora o mundo vai se transformar. Exatamente. Ah, né? Vamos botar as plaquinhas de Não, eu já proibido disse, fumar já no que já instituto. deu enchente, Vai, já eu deu perdi tudo, agora. disse, Agora eu pronto. perdi de vez. Mas É isso não aí. é fácil. Então, conto com a oração de todos vocês. Oremos. Aí, né? E muito obrigado nesse clima, Eu vou rezar pela tua iluminação. esse clima triste. E Mas Terminamos, é bom que Igual na Idade potencializa a pedagogia e tudo mais. Potencializa. ou não. Potencializa, então, depende. potencializa. Não, mas é que eu fiz aqui um acordo com os nossos alunos. Eles param de jogar videogame e eu paro de fumar, certo? Eles me perguntaram na aula, tá, e aí tu viu uma Magister Clístenes fumar e tudo mais? Eu não sabia o que era. Sim, sim. E eu disse pra eles, não vi realmente. Que estranho, né? E eles, tá, não, porque eu não joguei já faz mas eu uma digo semana, assim, já faz 2 exatamente. semanas. eles Só não que eu tão digo assim, jogando. para fumar um cigarro demora 2 minutos. Se eu fumar um cigarro, eles podem jogar 2 minutos. Esse foi o acordo. Pois é. Mas tudo bem. Mas É que são os jogos então- horríveis, são umas coisas horríveis. Não, também. exato. Sempre é exato, horrível, na e tal. verdade. E a grande motivação é esse acordo que eu fiz com eles, assim, né? É uma quaresma fora de época, assim. Uma super quaresma, então, que vai começar agora. Não. Um negócio- É outra coisa. É uma Mas é- transformação Até a próxima, violenta. pessoal. Até a próxima. Transformação violenta.